E aí, pessoal, tudo bem? Curta, compartilhe, se inscreva. E esse vídeo aqui é sobre essa situação, mais uma situação cabulosa vindo aí do jiu-jitsu aí, que se vocês forem pesquisar tem muitas aí, mas essa é só mais uma, do Melk Galvão, né, que mandou áudios, né, até admitindo ali o abuso, né, a menina, né, ofereceu muita coisa para os pais dela, depois descobriram que ele tinha abusado dessa menina, né, e outras meninas também, além dessa, né, que quando uma tem coragem, mesmo sobre ameaça de denunciar, outras também começam a ter coragem, né? E eu quero não só falar sobre o assunto em si, né? Porque o desfecho a gente já sabe, né? Ele vai ficar um tempo preso na cadeia, vai ter mordomia, coisa que pobre não teria, vocês não tenham dúvida. Pobre não teria a mordomia que ele está tendo e que ele vai ter, ele ainda vai ter algumas mordomias, pobre não vai ter, não teria, ainda mais ele tem nome, tem dinheiro e ex-policial civil. E o irmão dele ainda deu celular para ele fazer filmagem ainda, né, no presídio lá. Então, gente, não é só isso. Quando ele sair da cadeia, provavelmente algum partido de direito, PL, alguma coisa, vai chamar ele lá, porque não é aquele negócio, né? O cara, quando é bandido, agressor de mulher, pilantra, entra na direita, né? Mas eu não quero especificar coisa da direita ou só do caso que ele depois vai querer usar o filho dele, coisa da equipe dele, ou alguma coisa assim, pagar de doido, né? Igual eu sempre falo. Mas dizer uma coisa interessante, e também nem falar mal do jiu-jitsu, que é uma arte marcial muito boa, né? Jiu-jitsu brasileiro. Depois eu ainda estava querendo fazer uma série de vídeos aí falando sobre lutas, né? Voltar a fazer, que eu parei de fazer isso há muito tempo, só focando em política, mas eu quero fazer e mostrar para vocês que essa questão do jiu-jitsu, eu quero mais esse ponto. Não que o jiu-jitsu seja ruim, a maioria das pessoas seja ruim, não. O jiu-jitsu é uma boa arte, a maioria dos praticantes são bons, as academias são boas, os campeonatos são bons, né? Mas olha só que interessante, por que no jiu-jitsu junta tanta tranqueira desse nível, tanto Jack, né? Estuprador que fala, né? Mas eu vou evitar falar muito estuprador, falar Jack. Assassino, os brigadores, né? Antigamente também, se vocês não lembram, década de 90, começo dos anos 2000, tinha uns pit boys. Por que junta tanta gente? De onde vem essa questão do chorume? Sendo que o jiu-jitsu, apesar de estar crescendo muito, não é a arte que tem mais praticantes. E que outras artes como karatê, taekwondo, judô, que tem bem mais praticantes, você não ouve tanto caso desse tipo, né? Ainda mais em países desenvolvidos que, né, são mais rígidos com isso, né? Poxa, por que tanto jiu-jitsu tem isso, tem essa cultura, né? Ou de uma parte, né, da população de juntar tanta porcaria assim? Esses dois livros principalmente, esse primeiro, tá, do Marcial Serrano, e esse segundo, que é o volume 3, O Túnel do Tempo, né, que mostra, são um dos dois que vai começar a mostrar a origem do jiu-jitsu brasileiro, tá? Que ele vai mostrar o seguinte para vocês. Esse volume é o mais importante, mas o volume 3, primeiramente ele mostra Gastão Gracie. Vocês não sabem quem é Gastão Gracie, a maioria de vocês. É um cara que era do jogo do bicho, enganava as pessoas com a questão do jogo do bicho, né? De acordo até com o livro, com informações aqui, tentou assassinar pessoas também, vendia dinamite para a questão da pesca na época. Então, quer dizer, era um pilantra, né? Filho dele, o Carlos, desde novo com os irmãos dele, espancava lutador na rua, juntava vários, espancou João Baldi, Donato Pires dos Reis, Rufino dos Santos. O caso do Rufino dos Santos rendeu uma prisão e eles receberam o induto de Getúlio Vargas, tá nesse livro aqui, ó. Receberam o induto de Getúlio Vargas. Mas também nesse livro tem muitas outras coisas, como por exemplo, Carlos Gracie, acusado na década de 40 de abusar de uma aluna chamada, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, ó, Hilda de Oliveira e Silva, uma menor, né? Ó, Carlos Gracie foi denunciado pelo promotor Gonçalo de Oliveira em virtude de uma queixa levada tal. Ó,
Abuso de menor no o Diário de Notícias. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tudo da época. Se eu não me engano, ele mudou de cidade essa época, né? Aqui também, ó, tem aqui a seita, né? Misteriosamente que Oscar Santa Maria foi morto, né? Discípulos da seita. Aqui, ó, fraude religiosa, estelionatos, Grace aqui, ó, fraude e estelionato, ó, nos anos 60 isso daqui, né? Então, e misteriosamente Oscar Santa Maria morreu depois de um tempo. Não sei se estou conseguindo mostrar para vocês. Então, essa questão de brigas, né, dos Pit Boys que nos anos 90 ficaram famosos, isso já existia. Os Gracie já bateram no próprio professor, que é Donato Pires dos Reis, e tomaram a academia dele, espancaram mais 2 lutadores, briga, mentira aqui nos jornais, lutas combinadas, entendeu? O próprio Hélio, ele era truculento. O Hélio aqui na década de 70 que levou um tiro na perna, vocês ficaram sabendo dessa história? O Hélio levou um tiro na perna na década de 70 aqui, ó, pelo jornal, o Jornal do Brasil, 1º de maio de 1972, entendeu? E no Diário de Notícias, de novembro de 1970, tá? Então, gente, é isso. Se vocês forem pesquisar até a parte só por esse livro aqui, foram até tirados aqui, vocês vão ver tudo aqui, né? Que eles eram considerados ignorantes, entendeu? Queriam prender aqui o Carlos, entendeu? Aqui, ó, indulto, ó, vocês não falarem, ó, o indulto não tem a faculdade de eliminar o aspecto moral do delito. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles receberam o indulto de Getúlio Vargas, os Gracie, e nisso o Carlos, que era para ensinar jiu-jitsu na Armada, ele ia ensinar na Marinha do Brasil. Quem foi dar aula no lugar do Carlos foi Takeo Yano, tá? Se eu não me engano, ele era da Butokukai, também ele veio da Butokukai, né? E ele não foi aceito. Então, gente, é uma família, pelo menos uma parte, né, dos fundadores do jiu-jitsu brasileiro, eles são realmente uma família de criminosos. Foram criminosos. Ó, aqui a agressão a Rufino dos Santos, entendeu? Aqui em 1932, entendeu? Nunca valorizaram o professor Gelmore, eles propusiam luta armada, que é o Manuel Fernandes, desde do começo da década de 30, que era um wrestler, né? Então, basicamente é isso. E nesse livro vocês vão encontrar, nesse outro livro aqui, vão encontrar coisas sobre o Gastão Gracie, né? Se era realmente todos os filhos dele, biológico deles mesmo. Muito interessante esses 2 livros. Então é isso que tem que ser visto, gente. O jiu-jitsu brasileiro, até que as pessoas não sabem, que como estrutura veio da Kodokan, né? Que ainda tem jiu-jiteiro ignorante pra cacete nesse aspecto, ou sabe não fala, né? Todos os professores vieram, Maeda, Satake, Omori, quem não veio tem ligação com a Kodokan, enfim, que padronizou, né, o ensino e depois deram o nome de judô, né, o jujutsu ou jiu-jitsu no ocidentalizado termo, né? Não valorizaram o chão, os Gracie valorizaram, alguns aspectos da defesa pessoal também mantiveram. Se vocês forem procurar coisa antiga, é a mesma coisa, mas enfim. Então, da onde que sai esse negócio do pit boy, do abuso, da mentira, né? Desde o começo também tem muitas conexões. Getúlio Vargas deu indulto para isso. Podem pesquisar esse livro, quem quiser comprar. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar isso aí, tá bom? Então, é claro que mesmo sendo uma arte boa, com muitas pessoas boas, vai juntar muita mosca, muito chorume, porque é um chorume, ele é um lixo, né? Então, daí que vê por que tem artes que tem mais praticantes e não tem essa quantidade de problema. Pois é, né? Então, fiquem ligados que tem mais vídeo. Um abraço.